Anestesia para tatuagem. Tem gente que faz a tatuagem aí, o corpo inteiro quer ser anestesiado. Como é que tá isso? Você viu que o Dr. Diego era nosso amigo até agora, né? Já jogou aí Caiu na mídia. Caiu uma pimentinha na nossa discussão. É fato ou fake? É fato ou fake? O que vocês acham, cara? Então, pelo CFM, o anestesista pode realizar anestesia para um médico ou para um dentista. Então, se o procedimento de tatuagem não está sendo realizado por um médico ou um dentista. Existe legislação para isso. Então, legalmente... No momento, né? Aguardando a cena dos próximos capítulos. Além disso, eu acho importante também que a gente está numa geração de beleza, querendo se embelezar muito, e filtros de rede social, e dando uma importância demasiada à aparência. Então, eu acho importante lembrar, colocar sempre na balança. Todo procedimento anestésico, você tem um risco de ter uma reação alérgica, de ter algum tipo de complicação. Isso já saiu na mídia para procedimentos de face. Então, gente, pensa no seu melhor. Você quer ser submetido a um procedimento com risco ou não, em relação à sua beleza? Escolha bem o seu profissional, né? A tecnologia tem vindo aí, a gente tem várias tecnologias utilizadas para estética, para fins estéticos. Só que isso tem que ser feito por pessoas responsáveis, por médicos, por gente com capacidade. Capacitado para isso. Porque não basta só fazer, tem que saber fazer, saber quais são as complicações que isso pode decorrentes desse procedimento. E não só saber tratá-las, que são mais importantes, porque a gente não pode colocar em risco a integridade física dos nossos pacientes. A anestesia não deve ser feita na tatuagem e médicos também não deveriam anestesiar para tatuadores. Consulta 5.051.830/04. Se o médico anestesiologista pode realizar anestesia em paciente que irá se submeter a tatuagem em estúdio especializado. O relator foi o Carlos Calegari. O anestesiologista não deve ministrar anestesia para procedimentos que não se enquadram no rol de procedimentos médicos, e tatuagem não se enquadra, reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Odontologia. Ou seja, se não está nesse rol, não deve ser usada anestesia. O presidente da Sociedade de Especialidade solicita o parecer do CREMESP sobre a realização de uma tatuagem sob anestesista com a presença de um médico anestesiologista em um estudo especializado. E o parecer foi o seguinte: a anestesia é um procedimento médico que não é curativo por si próprio, nem previne processos mórbidos. É, contudo, fundamental para que procedimentos diagnósticos ou curativos sejam realizados. O anestesiologista atua para que outro profissional médico ou odontólogo exerça os atos que beneficiam o paciente, ou seja, o médico atua para outros profissionais da área da saúde, né? E realizar, no caso, um procedimento de anestesia para quem não é médico, para quem não é dentista, não é indicado. Ao ministrar anestesia para procedimentos que não se enquadram no rol de procedimentos médicos reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Odontologia e realizado por um médico ou odontólogo, não deve ser praticada por médico anestesiologista. A utilização de pomada anestésica ou de outros meios de anestesia, como anestesia geral e tudo mais, oferece risco sim para a saúde do paciente. Então esse foi o parecer do CREMESP, já faz um tempo isso. Isso foi em 2004, para vocês terem uma ideia. Ou seja, como a gente sempre falou, anestesia sendo tópica ou injetável não deve ser usada em procedimento da tatuagem. Ponto final. É isso. Você acha que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia não está se pronunciando sobre os médicos que estão fazendo anestesia geral para que tatuadores possam fazer tatuagens gigantescas? Se você acha isso, você está completamente equivocado. Mesmo antes da morte do influenciador Ricardo Goy, que infelizmente ocorreu nessa segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025, a Sociedade Brasileira, a SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, já tinha se pronunciado inúmeras vezes falando que não é o correto usar anestesia para fazer tatuagens, nem anestesia geral, nem anestesia tópica,
seja ela pomada, seja ela spray. Tem um detalhe muito grande, pessoal. Primeiramente, que o tatuador usar anestesia tópica, seja spray ou pomada, é proibido. A anestesia só pode ser usada por um médico, tá bom? Anestesista, no caso, né? Médicos também podem usar no pronto-socorro ou em emergência e tudo mais, mas assim, as pomadas anestésicas, elas são de uso exclusivo médico ou do profissional da área da saúde que tem especialização na área de anestesia e o conselho de classe dele realmente autorize. E tem um detalhe grande, o médico ele pode sim fazer uma anestesia geral, mas a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o CRM, Conselho Regional de Medicina, já se pronunciaram inúmeras vezes referentes a isso. Eles não acham bacana, eles não concordam, eles não indicam que os médicos façam esse tipo de anestesia para os tatuadores, né, para as tatuagens. E vamos ver o porquê? A Sociedade Brasileira, dá uma olhada na notícia que eu estou trazendo aqui. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia, SBA, não recomenda o uso de anestesia geral para fazer tatuagem. O procedimento pode ser arriscado e não é comum, pois as tatuagens devem ser feitas progressivamente. E por que progressivamente? Porque, como eu já falei em inúmeros vídeos, em inúmeras lives, nas aulas, nos cursos, a tatuagem tem que ser feita aos poucos para respeitar o sistema imunológico. Se a gente faz uma anestesia geral no nosso cliente e depois simplesmente a gente vai lá e pega e faz uma tatuagem gigantesca, a hora que esse cliente acordar da anestesia geral, ele está com uma mega tatuagem, isso não é saudável para o sistema imunológico, porque a gente vai estimular muito o sistema imunológico. Ué, mas a palavra estimular não é bom? Eu estimulo minha memória, eu estimulo meu físico. Não em excesso. Tudo que é excesso traz malefício. E para o sistema imunológico, isso também funciona. Se você estimula demais seu sistema imunológico, isso pode ser um gatilho para doenças autoimunes. Você cria uma estafa, você cria um cansaço excessivo desse sistema imunológico que deve estar íntegro, inclusive para nos proteger de micro-organismos como os vírus, bactérias, leveduras e assim por diante. Ou seja, fazer uma tatuagem gigantesca de uma vez só, anestesiando o meu cliente, não é saudável para o sistema imunológico. Eu venho falando isso há anos já. Então fica novamente esse recado. Não é saudável usar anestesia geral para fazer tatuagens. E aí a Sociedade Brasileira de Anestesiologia continua. O uso de anestésico geral para tatuagem tem gerado polêmica, pois pode causar riscos ao paciente. A tinta pode ser levada para outros lugares, há risco cardiológico, há risco de ter alguma intercorrência com a própria anestesia. E fazendo um adendo, hein, pessoal? A anestesia como pomadas ou spray são de uso exclusivos médicos também, ou profissional da área da saúde formado em anestesiologia também, e que o conselho de classe autorize. Tatuadores não podem de maneira nenhuma usar pomada anestésica. Então, se o seu tatuador indicou já para você o uso de alguma pomada anestésica, falou que não pode dar nada, não é verdade isso, e já tem casos de pessoas que faleceram também com o uso de anestesia tópica, tá bom? Porque pode dar alergia, pode dar edema de glote, pode levar a pessoa à morte, enfim. Então a anestesia, pessoal, é para ser usada, por exemplo, numa cirurgia de emergência, né? Numa cirurgia estética, porque, por exemplo, se você vai querer fazer um nariz, se você vai querer colocar uma silicone, algo assim, não tem como fazer sem anestesia, o paciente desmaia de dor, não tem como fazer sem anestesia. Agora a tatuagem, ela sempre foi feita sem anestesia, porque está essa gourmetização da tatuagem e esse imediatismo desnecessário. Ao invés do tatuador ter prazer em atender seu cliente, ter prazer em criar projetos juntos, ter prazer de fazer um projeto e fazer do estúdio a segunda casa do seu cliente, o cliente ter prazer de passar lá, falar um oi pro tatuador, tomar um café, eles conversarem, se conhecerem mais. Não, eles simplesmente querem apagar os seus clientes e a hora que o cliente acordar, tá com uma tatuagem gigantesca pronta, às vezes feita por 2, 3, 4, 5 tatuadores. Isso é completamente desnecessário e isso não faz bem para o organismo e muito menos para o sistema imunológico. Então fique atentos. Se você é tatuador, se você é tatuadora e quer ser um profissional
realmente que respeita a saúde dos seus clientes, não use anestésico, independente se vai ser um médico que vai fazer anestesia ou se vocês escutaram por aí que pode passar as pomadas anestésicas, o que é uma mentira, tá bom? Então fica mais uma vez o alerta sobre anestesia. Tema esse que a gente vem falando há anos, tá bom? Mas daí quando a gente fala, a gente é taxado de chato e tudo mais. Então, infelizmente, mais uma vida se foi por imediatismo, por pressa em terminar algo que deveria ser prazeroso fazer aos poucos e ver a construção daquela arte, aquele desenho. Pessoal, vidas importam, a pele do nosso cliente não é uma tela em branco só, a pele é o maior órgão do corpo humano, representa por 16% do nosso peso corporal e está envolvido em inúmeras funções como proteção, produção de sebo, controle de temperatura, entre outras. Então vamos respeitar a pele como sendo realmente o maior órgão do corpo humano. Um abraço a todos e a gente se vê em breve. Compartilhe esse vídeo aqui para quem precisa de informação séria e de qualidade. Vamos todos levar essa informação à frente e fazer com que cada vez mais os nossos profissionais do ramo da tatuagem sejam vistos com muito respeito dentro da sociedade e que a gente volte a ter paixões em atender pessoas, em compartilhar experiência, em conversar com os nossos clientes, em realmente amar o que a gente faz. A gente se vê em breve.